Bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aito e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. É uma dor muito grande ver edifícios destruídos, edifícios que durante tanto tempo foram expressivos para a fé de pessoas, de tantas pessoas, e que agora não resta grande coisa senão destroços. O Bispo de Pemba, Dom António Juliace, que acabámos agora de escutar, está a falar da dor que sentiu quando visitou algumas das paróquias das comunidades cristãs que ficam situadas na região norte da Diocese, na região norte de Cabo Delgado, em Moçambique, e que foram atacadas pelos terroristas e que, de alguma forma, acabaram meio abandonadas. Muitas destas paróquias, destas comunidades, não recebiam a visita do Bispo há alguns anos. E as suas palavras, as palavras do Bispo, são um testemunho também da urgência do apoio a estas populações vítimas dos grupos armados, de grupos terroristas que pertencem ao Daesh, a organização jihadista Estado Islâmico. Este é um dos temas que vamos desenvolver no programa de hoje, que está a começar agora. No programa de hoje, que marca o regresso ao formato habitual depois dos especiais de verão que levámos até si durante o mês de agosto e nas primeiras semanas de setembro, vamos falar de vários países, vamos ter vários protagonistas e um deles é o padre Gabriel Romanelli. Este sacerdote está desde há vários anos em missão em Gaza. A faixa de Gaza está, como sabemos, no epicentro de uma das mais devastadoras crises humanitárias da atualidade, com a guerra desencadeada em outubro do ano passado, com um ataque terrorista do Hamas a Israel e depois com a intervenção militar do exército judaico. E falamos do padre Romanelli, fixem este nome porque ele é mesmo extraordinário. Falamos do padre Romanelli, dizia, porque numa altura em que, como se compreende, a maior parte da população quer deixar o território, ele fez questão de ficar junto dos que mais sofrem, junto dos que mais precisam de ajuda, e entre eles estão, Catarina, as crianças. É verdade, Paulo. De facto, as crianças são uma das principais preocupações deste padre argentino, de origem italiana e que pertence à congregação Instituto Verbo Encarnado. Portanto, a educação foi, de facto, sempre uma das suas principais preocupações e é onde ele tem trabalhado até agora mais. Agora, na faixa de Gaza, que é onde ele está, que, como sabemos, está, de facto, envolvida numa verdadeira guerra, ainda se torna, de facto, mais importante acautelar a vida de todas estas crianças que são, como nós sabemos, verdadeiras vítimas no meio desta guerra, deste conflito. Podemos dizer, de alguma forma, que a educação sempre foi uma das prioridades da missão do padre Romanelli? Sim, sem dúvida que podemos dizer isso, Paulo. Portanto, de facto, a educação foi sempre uma das áreas que mais o tem empenhado, que tem levado a mobilizar-se mais este sacerdote. E neste caso, Paulo, em concreto da faixa de Gaza, ele tem procurado, de facto, que as crianças tenham acesso, apesar de todas as dificuldades, pelo menos a uma escolaridade básica, não é? Imagino que no meio do caos em que se encontra esta região, organizar neste momento, seja o que for, ao nível do ensino, ao nível, por exemplo, do regresso às aulas, deve ser uma autêntica aventura. Sim, é uma aventura quase impossível, Paulo, não é? Basta seguir com atenção todas as notícias que nós vamos vendo nos noticiários, nos jornais, nas rádios, nas televisões, para percebermos de facto que é praticamente impossível fazer algo hoje em dia naquela região do globo. O que o padre Romanelli tenta fazer, Paulo, é tentar minimizar todas as dificuldades que existem, procurando que pelo menos algumas crianças tenham então acesso a alguma escolaridade na medida do possível, dentro da normalidade que seja possível, neste caso, que nós sabemos que deverá ser verdadeiramente difícil, daí a tal aventura que nós falávamos agora no início do diálogo. A guerra começou em outubro do ano passado, como sabemos, pelo que podemos dizer de alguma forma que
O atual ano letivo vai ser já o segundo, no meio do caos, o segundo sem que haja uma educação minimamente adequada para as crianças. Precisamente, Paulo, e ainda, neste momento, ainda há alguns professores na faixa de Gaza, muitos deles já abandonaram o território, claro. A Igreja perdeu, entretanto, contacto também com muitos monitores que ajudavam, então, também na parte prática, não é? De todas as escolas, e muitos deles, neste momento, ficaram retidos nestas zonas onde há mais combates. Portanto, neste momento, a grande dificuldade que se coloca é a organização do dia-a-dia. Ou seja, portanto, estamos a começar um novo ano escolar e a grande dificuldade é esta, ou a grande aventura, a grande dificuldade desta organização é juntar os alunos, juntar os professores que ainda estejam ali naquela região e também encontrar um local onde as aulas possam então ser dadas, não é? Mas com todo o grau de destruição que nós vemos todos os dias pela televisão na faixa de Gaza, como é que isso é possível? Bom, Paulo, não é fácil, como é óbvio, mas uma das ideias que está neste momento a tentar ser posta em prática é arranjar contentores que possam ser transformados ou que possam acolher as crianças nesta altura e que sejam utilizados como salas de aulas. Mas isto é um desafio que a Igreja tenta ultrapassar e, como claro que é um desafio muito difícil. Não é? Estamos a falar, portanto, da comunidade cristã na faixa de Gaza. Mas isto significa, neste momento, Catarina, quantas pessoas? Bom, Paulo, neste momento, e quem está a ver-nos lá em casa percebe que é muito difícil dar um número exato, portanto, tudo está a mudar dia para dia, de hora para hora. Mas, segundo o que o padre Romanelli nos disse, Paulo, neste momento, e na sua paróquia, que é a paróquia da Sagrada Família, portanto, onde ele também está, o padre Romanelli, neste momento existem 500 pessoas, ou seja, há 500 refugiados, são na sua maioria cristãos, claro, mas ainda há algumas, ele diz-nos algumas dezenas, cerca de 50 pessoas, que também estão ali naquele complexo, que são pessoas que são muçulmanos e que estão a cargo das irmãs da Madre Teresa de Calcutá. E podemos dizer, claro, que para todas estas pessoas as condições de vida neste momento são extremamente difíceis. Sim, sem dúvida, Paulo. As condições de vida são extremamente difíceis neste complexo católico, claro, portanto, porque as instalações neste momento estão superlotadas, portanto, há salas ou recantos onde estão 2, 3 ou mais famílias, portanto é muito, muito complicado toda esta logística, mas podemos dizer que, apesar de tudo, esta paróquia ainda é um lugar mais ou menos seguro, onde as coisas estão mais ou menos asseguradas, pelo menos o básico. Portanto, é quase que um oásis, não é? Dentro de todo o caos que está à volta daquela região. O padre Gabriel Romanelli, de que estamos a falar, é de facto exemplar. Neste momento, como já dissemos, a esmagadora maioria da população deseja, obviamente, abandonar a região, abandonar a faixa de Gaza, mas, na verdade, isso também é quase impossível. Mas com o padre Romanelli é diferente. É que, quando começou a guerra, ele estava fora de Gaza e não descansou até ter conseguido obter o visto que lhe permitiu regressar. Ele é, por isso, também exemplo da coragem dos sacerdotes que estão na linha da frente, nas trincheiras das guerras, nos muitos conflitos que há hoje em dia no mundo. Falar com o padre Romanelli, também como se imagina, não é fácil, mas um destes dias lá conseguimos que ele nos enviasse uma mensagem e, para facilitar, nós pedimos que ele falasse em espanhol, porque assim todos compreendem melhor as suas palavras. Bueno, me pidieron un mensaje en español, en castellano, para todos ustedes. Muchísimas gracias a Ayuda a la Iglesia en Necesidad. He podido volver a mi parroquia. Estoy aquí en la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza. La situación en la ciudad es terrible. No hay una sola estructura que esté sana. Acá en la parroquia tenemos unos 500 refugiados, la mayor parte son cristianos, y tenemos unos 50 personas, sobre todo niños, que están a cargo de las hermanas de la Madre Teresa, que ellos son musulmanes. Además ayudamos a miles de personas en el barrio con agua, alimento y medicinas. Les agradecemos por todo lo que hacen y a seguir adelante ayudando espiritualmente, existencialmente y materialmente todo lo que se pueda para consolar el corazón de Jesús, que sufre misteriosamente en todos aquellos que sufren. Que la Virgen Santísima nos bendiga y gracias de nuevo por todo.
Foi o padre Romanelli que está na paróquia da Sagrada Família, na faixa de Gaza. Ainda focados nesta região, importa dizer que, segundo um estudo que foi publicado recentemente, tem havido também um aumento preocupante de ataques aos cristãos que vivem na Terra Santa. Catarina, que relatório é este? Bom, Paulo, é o relatório de ataques aos cristãos em Israel e Jerusalém Oriental, que é produzido pelo Centro Rossing, que tem sede precisamente em Jerusalém, e que foi analisado este aumento das hostilidades para com as igrejas e para com também os membros ao longo do ano de 2023. Mas que tipo de incidentes é que foram registados neste relatório? Bom, Paulo, os incidentes são muitos e são variados. Portanto, há desde relatos, por exemplo, de cuspidelas a sacerdotes, ao assédio verbal a pessoas e à destruição também de estátuas nas igrejas. Portanto, há um pouco de tudo. Há também, neste relatório, também se refere, Paulo, os danos causados em instalações, por exemplo, como janelas partidas que são vandalizadas, portanto, através de vandalismo, em centros paroquiais ou em mosteiros, por exemplo. Há também inscrições violentas também escritas nas paredes. Há também danos, por exemplo, em cemitérios e ainda, Paulo, há casos, por exemplo, de interrupções das celebrações. Portanto, são alguns dos exemplos dos incidentes relatados neste relatório. Muito bem. Estamos a falar, então, da Terra Santa, na violência crescente de incidentes contra os cristãos na cidade velha de Jerusalém, e há pouco nós focámos a nossa atenção na faixa de Gaza, mas importa aqui dizer que a esmagadora maioria da comunidade cristã vive mesmo na Cisjordânia, um território também cada vez mais isolado e que se assemelha, podemos dizê-lo, a uma prisão a céu aberto. Há um ano, em agosto, na Basílica dos Mártires, em Lisboa, o jovem Rafi Gatas participou num dos momentos mais emotivos da Jornada Mundial da Juventude. Ele deu o seu testemunho de como é ser cristão hoje em dia na Terra Santa. Bom, nem ele nem ninguém poderia imaginar que um ano depois haveria uma guerra na região. Mas as suas palavras, o lamento das suas palavras já diziam muito sobre o sofrimento dos cristãos na terra onde viveu Jesus e de que este relatório, aliás, de que estivemos agora a analisar, nos veio confirmar. Since we were kids, we knew that we are living in the most important land for us Christians, the Holy Land. But 2,000 years after resurrection, we are facing danger to become the last Christian generation of the Holy Land. We are less than 1% of the society because the immigration. The main reason is that we are not living in a safety area. There's a wall surrounded all over the place that separated the land, separated the families, separated Christians of the West Bank from their identity, because many holy places are behind the wall. It's like a prison. And the worst is when sometimes we're doing our processions and religion celebration, some people will come and spit on the cross. Our church leaders, the nuns, they will come and try to destroy, to attack the churches, and the system will not go against them. So we're living sometimes under persecution. All the issues that happen affect spiritual life. So there's a great need nowadays that we need to evangelize the Christian youth of Holy Land. We do 3 times a year the prayers, summer camps, but it's not continuous. We need support so we can do more. To the benefactors of ACN, please continue your support and continue praying for us, because we don't want to be the last Christian generation in the Holy Land.
As palavras de Rafi Gatas, o testemunho deste jovem cristão da Terra Santa, e há pouco o relatório do Centro Rossing sobre o aumento de incidentes da violência sobre os cristãos na cidade velha de Jerusalém, são apenas indicadores de uma realidade mais vasta, com muitos mais atores, e muito preocupante é que se chama perseguição religiosa no mundo. A Fundação AIS existe também por causa disso. Recentemente, uma das responsáveis da AIS, a Marcela Simansky, esteve com o Papa e fez questão de lhe dar, Catarina, um exemplar do nosso mais recente relatório, precisamente sobre a liberdade religiosa no mundo. É verdade, Paulo, foi no final de agosto, então, em dia que o Papa recebeu os membros da Rede Internacional dos Legisladores Católicos, em que então a nossa colega, a Marcela, aproveitou então este momento para entregar então ao Santo Padre, oferecer, como o Paulo acabou de dizer, então este nosso o mais recente relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. Muito bem. O momento em que estiveram juntos, a Marcela e o Papa, foi breve, como se imagina, apenas alguns segundos, mas mesmo assim eles trocaram algumas palavras. Eu tenho curiosidade, Catarina, o que é que eles disseram? Bom, Paulo, a Marcela então entregou o relatório ao Papa, este relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, e disse-lhe que nós, na Fundação AIS, rezamos diariamente pelos nossos irmãos perseguidos e que o relatório em si revela, de facto, esta história da perseguição religiosa no mundo e é uma história que deve ser conhecida por todos. E que o Santo Padre o que lhe respondeu foi que sim, que isso é de facto muito, mas mesmo muito importante. Muito bem. Aliás, é o nosso trabalho também aqui. Nós estamos a falar então da Marcela, uma nossa colega, Marcela Simansky, que este ano participou então também numa conferência organizada em Lisboa pela Universidade Nova. Mas, Catarina, quem é e o que é que faz esta nossa colega? Bom, Paulo, assim muito rapidamente, para quem nos está a ver lá à casa, Marcela Simansky é uma colega nossa, que é especialista em comunicação política, ela vive em Bruxelas e ela trabalha com a Fundação AIS, portanto, dando informações sobre a Igreja perseguida, nomeadamente a políticos e a legisladores dos diferentes países, aquilo a que hoje nós chamamos, Paulo, vulgarmente de advocacy. É esse o trabalho Advocacy, dela. exatamente. E em maio, como eu disse, a Marcela participou numa conferência que foi organizada pela Universidade Nova de Lisboa. Na altura, nós pedimos-lhe um breve comentário sobre os desafios que se colocam hoje em dia quando falamos do direito à liberdade religiosa no mundo. Vamos agora conferir, vamos recuperar as suas palavras. En cuanto a los retos que enfrenta el derecho a la libertad religiosa, vemos un aumento muy rápido de la persecución violenta contra la gente que no cree en el mismo Dios que el tirano que reina sobre su país o territorio. Los tiranos pueden ser elegidos o no, pueden ser también organizaciones criminales, y ellos son más astutos y disfrazan la persecución de medidas que parecen legales, pero que con el paso del tiempo conducen a eliminar la vida y la fe de un grupo que afecta el control total al que el tirano aspira. El mayor reto es reconocer y conocer todos nuestros derechos y obligaciones, nuestros derechos fundamentales, identificar al tirano, identificar al predador que está por destruirnos y defendernos antes de que sea demasiado tarde. En este caso, el conocimiento es la única manera de sobrevivir. Foi a Marcela Simansky, a nossa colega, que é responsável, entre outras coisas, por alertar políticos e legisladores para a problemática da liberdade religiosa no mundo. E já que falamos disso, importa lembrar que em agosto se assinalou também o Dia da Memória das Vítimas da Violência baseada na religião ou crença. Um dia que foi promovido, Catarina, pelas Nações Unidas. Sim, Paulo, portanto é de facto um dia promovido pela ONU e que é uma consequência direta das atrocidades cometidas no Iraque em 2014 contra as comunidades cristãs e yazidi. Portanto é por causa do que aconteceu nesta altura, Paulo, que estas duas comunidades religiosas foi então decidido que o dia 22 de agosto seria uma data que ficaria anualmente para assinalar precisamente na memória de todas estas vítimas baseadas na religião e na crença. Os ataques terroristas que a Catarina está a referir, em agosto de 2014, ocorreram, portanto, há 10 anos. Na verdade, foi muito mais do que isso. Foi uma autêntica ofensiva militar em que vastas regiões, nomeadamente as terras bíblicas da Planície de Nínive, foram ocupadas. Portanto, manter viva a memória do que aconteceu, o sofrimento vivido, então, por milhares de pessoas, é também importante como consciencialização da opinião pública.
e já hoje nós falámos aqui de como tudo isto é importante. Sem dúvida, Paulo. Podemos dizer então que é tão importante como o compromisso de apoiar na assistência a todas as vítimas do terrorismo no Iraque em 2014, é também ajudar a criar então condições para que a mentalidade da sociedade global, do mundo, possa olhar para tudo isto que acontece com base neste ódio baseado na religião e na crença de cada um, portanto não tenham mais lugar na nossa sociedade. Portanto, é este o objetivo, alertar e lembrar também que, ou melhor, prevenir, não é? Que não voltem a acontecer situações como estas que vimos em 2014 no Iraque. Muito bem, é isso mesmo. Há pouco nós escutámos a Marcela Szymanski e agora vamos ao encontro de uma outra colega da Fundação AIS, que é a Marta Petrosilho. Ela concedeu uma entrevista aos nossos colegas da Fundação AIS de Espanha, que têm um programa na Rádio Maria, o programa Perseguidos, mas não esquecidos. E isto a propósito da importância de se assinalar este dia de que estamos a falar, o dia 22 de agosto, e do que é que ele representa. Nós já vamos escutar, mas antes disso, Catarina, é preciso também apresentar aos nossos telespectadores quem é a Marta Petrosilho. Bom, Paulo, a Marta Petrosilho é, portanto, atualmente a diretora do Centro Internacional de Estudos sobre a Liberdade Religiosa e é responsável, ela é a editora-chefe do nosso relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, que a Fundação AIS edita de 2 em 2 anos. Portanto, além disso, Paulo, a Marta já foi responsável pela comunicação do secretariado italiano da Fundação AIS e depois esteve, entretanto, também responsável, com a mesma função, noutra instituição, com este mesmo cargo de responsável pela comunicação na Caritas Internacional. Muito bem, obrigado, Catarina. Bom, e como dissemos há pouco, a Marta Petrosilho concedeu uma entrevista aos nossos colegas de Espanha, da Fundação AIS, que têm então um programa na Rádio Maria. Vamos recuperar agora alguns excertos dessa conversa em que ela fala da importância de se assinalar a nível global a questão da perseguição por motivos religiosos. Marta Petrosilho diz que passar-se a assinalar o dia 22 de agosto como Dia Internacional em memória das vítimas da violência religiosa é um primeiro passo para se aumentar também a sensibilização da sociedade para esta questão. Si tratta senza dubbio di un importante passo verso una maggiore consapevolezza e verso una maggiore sensibilizzazione al tema della libertà religiosa in generale, ma soprattutto a quello delle violenze commesse in ragione della religione delle vittime. Istituendo questa giornata, gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno voluto dare maggiore attenzione a questa tematica e in particolare hanno posto l'accento sulla sofferenza delle vittime e questo è molto importante. Infatti la prima cosa che ci chiedono le persone che subiscono persecuzione in ragione della loro fede nel nostro lavoro è quella di non essere dimenticati, è quella che il loro dramma possa non essere sconosciuto al mondo. Istituendo la giornata di commemorazione per le vittime degli atti di violenza a sfondo religioso, le Nazioni Unite hanno proprio compiuto un importante passo in questa direzione affinché questo dramma possa essere conosciuto a più persone possibile. Estamos a escutar Marta Petrosilho, editora-chefe da equipa que produz o relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, que a Fundação AIS publica de 2 em 2 anos. Nesta entrevista à Rádio Maria de Espanha, ela refere-se também às perspectivas de futuro quando falamos da perseguição por motivos religiosos e deixa um alerta para o que se passa hoje em dia em África e em países como, por exemplo, o Paquistão ou a Coreia do Norte. Purtroppo la situazione relativa alla libertà religiosa nel mondo continua a peggiorare. Ad agosto abbiamo ricordato i 10 anni dall'invasione del nord dell'Iraq da parte dello Stato islamico che ha causato tante sofferenze alle comunità cristiane dell'area. Oggi purtroppo tutto questo non si è fermato perché vediamo che il fondamentalismo religioso continua a mietere vittime, adesso in particolar modo in Africa e nel Sahel, dove l'asse del fondamentalismo religioso sembra essersi spostato, ma poi vi sono tanti altri stati dove le minoranze subiscono violazione della libertà religiosa, come ad esempio in Pakistan, dove tante donne e persino bambini appartenenti alle minoranze religiose subiscono matrimoni e conversioni forzate. Abbiamo anche degli stati che negano
fortemente e severamente la libertà religiosa, come ad esempio la Corea del Nord, e questo solamente per citare alcuni dei paesi in cui la libertà religiosa viene negata. Foi Marta Petrozilho, uma das responsáveis pela edição do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, editado de 2 em 2 anos pela Fundação AIS. Nós falámos dela a propósito do dia 22 de agosto, data instaurada pelas Nações Unidas para se assinalar, isto a nível global, a memória das vítimas da violência baseada na religião ou na crença. Uma data que é o resultado direto da violência terrorista, da violência jihadista no Iraque em agosto de 2014, que a Catarina referiu. Esse foi, de facto, o início do tormento da comunidade cristã local. A chegada dos terroristas às terras bíblicas da planície de Nínive implicou a fuga de cerca de 100 mil pessoas, homens, mulheres e crianças. Para os cristãos foi mesmo dramático. Muitos, a esmagadora maioria, só conseguiram fugir levando a roupa que traziam consigo. Tornaram-se, assim, de um dia para o outro, em refugiados no próprio país. Foi em agosto. Fazia então muito calor, demasiado calor. Mas, dali a poucos meses, chegava o inverno, o primeiro inverno fora de casa, o primeiro inverno em campos de refugiados, o primeiro inverno do inferno em que a vida de todos eles se tinha transformado. We became refugees in our own country, wandering across the Nineveh plains, from one camp to another. Sometimes, we were just 50 kilometers away from our homes, but still, we couldn't go there. We found ourselves homeless, with no jobs, no money, nothing of our own. The Iraqi government did not help us. Families were left alone. We could never be sure if the next day we would have food or a place to stay. Only the church stood by us all this time. We knew we could always find help there. People from all around the world sent us food, medicine, and blankets. But most of all, they gave us strength with their prayers. Everything is difficult because of the urgency, because you have to do it from one day to the other. The people came, you have to give food to them in the next day. You cannot say, okay, come back in 2 weeks, I'm going to give you food. No. Difficult part is to find a future for them. They don't have houses. They don't know when if they could come back to their towns or not. They don't know if it's happened, if it's going to be problems with the Muslim neighbors. So this is the real problem. This is to think a future of Iraq. With the help of the church, with the help of the very good families, Iraqi families, Muslims and Christians, we are able to bring some help to these families, like food and other things and other stuff that they need. Most of the stress that the families are having is because of the kids. They are energy, they need to play. By the help of the church, now we are building a kindergarten. So we can help the mother or help the family to lift some stress of the kids. Children are the future of Iraq, so protecting and securing a normal childhood is one of the main challenges for us. They are our hope. They will rebuild this country and continue the story of Christianity in these lands.
As crianças são o futuro, são elas que irão construir o cristianismo nestas terras bíblicas nos próximos anos. Desta reportagem sobre a situação dramática em que ficou a comunidade cristã após a ocupação da planície de Nínive no Iraque em agosto de 2014 e que termina com uma nota de otimismo. Vamos agora até terras da China, vamos até à Diocese de Macau, ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história ou dá-nos uma notícia relevante da vida da Igreja nesta região do globo. A sala de imprensa da Santa Sé anunciou há dias a nomeação do novo bispo de Tianjin, um município da República Popular da China. Esta nomeação foi feita mais uma vez sob o acordo assinado há alguns anos entre o Vaticano e o Governo Central da República Popular da China. Tianjin é um município da China, assim como Xangai ou até mesmo Pequim, o que significa que já tem um estatuto político bastante elevado. Este acordo tem permitido a nomeação de bispos e também o reforço das relações entre os dois Estados, sendo desse exemplo uma maior liberdade religiosa. Aliás, todos os anos, milhares de fiéis do município de Xangai deslocam-se ao santuário de Sheshan para ali rezarem junto da imagem de Nossa Senhora de Sheshan ou Mãe da China. Como disse há dias o Papa Francisco, este aproximar da China e da Santa Sé poderá permitir que um dia ele próprio venha a visitar o país, como é seu desejo há já alguns anos. Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos até à Diocese de Pemba, ao encontro do Bispo Dom António Juliace, que escutámos, aliás, logo no arranque da emissão e que esteve em visita pastoral às comunidades cristãs situadas no norte da Diocese e que foram alvo de ataques terroristas ao longo dos últimos anos. O Bispo esteve lá, celebrou muitas vezes apenas ao ar livre, junto das ruínas dos templos e constatou que, apesar do retrato de dor e desolação, a chama da fé permanece viva nesta região de Cabo Delgado. Na segunda parte vamos também escutar a mensagem que o Padre Rui Pedro nos deixou. Ele está no Luxemburgo, país que o Papa vai visitar agora no final de setembro. Mas para já vamos para um breve intervalo. Até já! Nous leur disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu. Giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест.
We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Começámos o programa a falar do drama das crianças na faixa de Gaza e vamos voltar a elas, às crianças e a um país da região, o Líbano. O Líbano é um país de que, aliás, já falámos aqui muito nos nossos programas por causa da situação económica extremamente grave que se está a viver e agora, por estes dias, também com a ameaça de um risco cada vez mais elevado de um conflito armado entre Israel e as milícias do Hezbollah, especialmente na região norte do país. No meio de tudo isto está a comunidade cristã, está a existência da própria comunidade cristã. E falamos de tudo isto porque, Catarina, a Fundação AIS acaba de lançar aqui em Portugal uma grande campanha de solidariedade que tem a ver com o arranque do ano escolar e que permita o apoio às crianças para que elas possam voltar à escola. É verdade, Paulo, é isso mesmo. Portanto, como sabemos, a situação no Líbano está a agravar-se dia para dia, não é? Portanto, o país está a sucumbir com uma grave crise económica. Exato. E também política. Segundo dados da ONU, Paulo, neste momento, cerca de 80% da população do Líbano vive abaixo do limiar da pobreza. Tem uma inflação galopante que levou, por exemplo, à miséria praticamente todas as famílias, em que não têm como adquirir os bens essenciais. Em muitas das famílias, em muitas das casas, neste momento já não há forma de ter pão diariamente sobre a mesa. Portanto, é neste contexto, Paulo, então, que a Fundação AIS lançou esta campanha em que procuramos assegurar que cerca de 27 mil crianças do Líbano tenham, então, os bens essenciais, os artigos essenciais, para começar então o novo ano escolar. Artigos básicos significa lápis, canetas, cadernos? Sim, claro, tudo isso. Portanto, cadernos, as esferográficas, os lápis, a fia, a borracha. Portanto, tudo isto está incluído neste cabaz, mas também temos, por exemplo, réguas, temos a esquadro, há também plasticina e há, Paulo, em cada um destes cabazes também uma bíblia, claro. Uma bíblia em cada cabaz, muito bem. Este é um tema que, aliás, vamos desenvolver nas próximas semanas, mas hoje queria que deixássemos aqui o essencial da informação sobre esta campanha de solidariedade da Fundação AIS para com as crianças cristãs do Líbano. A campanha, Catarina, tem aliás um nome sugestivo. Um cabaz é igual a uma criança com um sorriso. Exatamente, Paulo. Portanto, cada cabaz escolar que nós consigamos entregar a cada uma destas crianças, a cerca destas 27 mil crianças, significará que do lado de lá estará um menino ou uma menina, de facto, com um rosto feliz, com uma cara feliz, porque pode, de facto, começar as aulas, tendo consigo aqueles artigos básicos e essenciais, porque, de facto, no meio do caos em que estamos neste momento a viver no Líbano, nenhuma família quer neste momento que, a adicionar a todo este caos que a família já está, adicionar mais este caos da criança não poder frequentar a escola, não poder ir para a escola porque não tem as coisas básicas e essenciais. E por isso é preciso, de facto, apoiarmos então estas famílias, estas crianças do Líbano, Paulo. Muito bem. E como é que a campanha vai decorrer? No fundo, a questão que se coloca agora aos nossos telespectadores é como é que os portugueses podem ajudar para que estas crianças possam, no fundo, começar as suas aulas? Bom, Paulo, para garantir isto, portanto, para garantir o acesso a estes cabazes escolares, não é, das 27 mil crianças, mais concretamente, Paulo, são 26.884 crianças que estão em 87 escolas cristãs. Portanto, para assegurar isto, Paulo, é preciso que os nossos telespectadores, os nossos amigos, os nossos benfeitores aqui da Fundação AIS nos ajudem a fazer chegar lá todo o valor necessário para a aquisição destes artigos. Portanto, o valor de cada cabaz, Paulo, é relativamente baixo. O que nós temos comunicado aqui com os nossos benfeitores em Portugal é que com 33 euros é possível entregar
3 cabazes escolares a cada uma destas crianças. E nesse caso serão 3 crianças a sorrir. Exatamente, portanto, o valor de cada cabaz, Paulo, são 11 euros, claro. E portanto é isto que nós queremos, e num país onde neste momento falta praticamente tudo, Paulo, a começar com o pão, como nós dissemos aqui há pouco, portanto é preciso então que estas crianças, ao menos estas crianças, estas cerca de 27 mil crianças, possam então sonhar e saber que é possível regressar à escola, que é possível continuar a dar esperança a estas crianças e também às suas famílias, como é óbvio. Portanto, mais uma vez, com 33 euros, Paulo, é possível então dar 3 sorrisos, 3 cabazes escolares que correspondem a 3 sorrisos em 3 crianças do Líbano, e por isso, desde já, deixo aqui este desafio a quem nos está a ver lá em casa para nos ajudar, e desde já também agradeço a cada um dos que possa, de facto, ajudar a conseguir levar este sorriso, esta esperança às crianças do Líbano. No início do programa, nós escutámos o bispo de Pemba, Dom António Juliás, a falar da dor que sentiu quando visitou algumas das paróquias das comunidades cristãs que ficam situadas na região norte da diocese, na região norte de Cabo Delgado, em Moçambique, e que foram atacadas pelos terroristas e que, de alguma forma, acabaram meio abandonadas. Muitas destas paróquias, destas comunidades, não recebiam a visita do bispo há alguns anos. A situação de insegurança na região não o permitia e, mesmo assim, foi arriscado o que Dom Juliás fez agora. As suas palavras, enviadas para o nosso programa, são um testemunho também da urgência do apoio a estas populações vítimas de grupos armados, de grupos terroristas que pertencem ao Daesh, o Estado Islâmico. O bispo esteve então nas zonas mais distantes da diocese, mas levanta-se a questão, o que é que fica de essencial desta visita às periferias de Pemba? Catarina, o que é que fica então de essencial desta mensagem de Dom Juliás? Bom, Paulo, acho que podemos resumir esta mensagem em 2 palavras, dor e alegria. Portanto, o Dom Juliás, por um lado, diz-nos que testemunhou o Estado, não é? Testemunhou diretamente o Estado em que ficaram todas as comunidades, ou tantas comunidades, em que as igrejas, as capelas foram destruídas ou foram vandalizadas, em todas elas é que as pessoas foram forçadas a fugir. Portanto, estamos a falar, e é muito importante nós sublinharmos isso, Paulo, das consequências brutais desta violência destes grupos terroristas na região mais pobre de um dos países mais pobres do mundo, que é Moçambique. E apesar de toda esta pobreza, apesar de toda esta violência, o bispo de Pemba testemunhou também uma enorme alegria pela forma como foi acolhido. Sim, sem dúvida, Paulo. O que ele nos diz é, de facto, que houve alegria genuína na casa das pessoas que receberam o seu pastor na sua casa, apesar de muitas delas estarem destruídas ou não estarem nas melhores condições, mas ele falou de facto desta alegria de quem o acolheu na sua casa. Portanto, esta visita foi também importante, Paulo, esta visita de Dom Juliás foi também importante para lembrar ao mundo que o que é que os terroristas fizeram, que fizeram questão de facto de destruir, de atingir diretamente o coração das comunidades cristãs, como por exemplo aconteceu em Nangololo, uma missão católica que foi fundada já há 100 anos pelos irmãos Monfortinos, os padres Monfortinos. Portanto, foi uma missão que foi totalmente destruída, e nesta missão não havia apenas a igreja, havia, para além disso, para além do edifício da igreja, havia uma escola, havia um centro de saúde, havia uma casa das irmãs e havia outras infraestruturas, e tudo isto, Paulo, tudo isto foi destruído, tudo isto ficou arrasado. Obrigado, Catarina. Ao longo das próximas semanas nós vamos acompanhar por aqui no nosso programa esta visita pastoral que Dom António Juliás fez então a algumas destas comunidades cristãs mais atingidas pela violência dos terroristas em Cabo Delgado. Mas hoje iremos escutá-lo a falar do que sentiu, da tristeza e da alegria. Tristeza por estar em igrejas que foram destruídas, edifícios que hoje são apenas destroços, mas alegria pela forma efusiva com que, apesar de tudo isso, foi recebido em todo o lado, onde celebrou a missa, onde se reuniu com as populações. Em todos os lados, as missas foram feitas assim, ao ar lento, ou ao lado dos escombros das igrejas destruídas, vandalizadas, como foi o caso de Nangololo. E é uma dor muito grande ver edifícios destruídos, edifícios que durante tanto tempo foram expressivos para a fé de pessoas, de tantas pessoas, e que agora não resta grande coisa senão
destroços. Mas também vê-se a grande fé do povo que supera tudo isso e se põe aí a juntar-se para receber o bispo calorosamente, com cantos e danças e celebrar com o seu pastor. Em todo lado prevalece o medo e a incerteza sobre o futuro. O sofrimento ainda é grande. São ainda muitos os campos de deslocados que se mantêm ativos por aqueles lados, mas infelizmente com menos assistência humanitária nestes dias. Sem segurança, as pessoas têm medo de serem surpreendidas nos campos que distam geralmente entre 1 a 3 quilómetros da aldeia onde vivem, e por isso a produção ainda é baixa. E surge o problema, portanto, da fome, porque as pessoas não produzem o suficiente. E também os outros serviços não funcionam adequadamente. Portanto, é uma situação ainda muito complicada. Em várias aldeias há um retorno entre 20% a 30% da população. Naquelas aldeias que não foram atacadas, algumas pessoas tinham fugido apenas por medo. Estas pessoas voltaram e são aldeias com mais pessoas. Entretanto, o medo está em todas elas. Foi Dom António Juliaço, o Bispo de Pemba, numa mensagem enviada para Lisboa, para a Fundação AIS, e queremos continuar a escutar por aqui ao longo das próximas semanas. Mesmo na reta final do programa de hoje, vamos ainda focar a nossa atenção no Santo Padre. O Papa Francisco fez, agora por estes dias, uma viagem apostólica que o levou à Indonésia, a Timor-Leste, à Papua Nova Guiné e também a Singapura. E nós temos duas entrevistas, uma com uma irmã de Timor, que está cá em Portugal em missão há vários anos, e outra com um padre da Indonésia, que também está no nosso país, embora há muito pouco tempo, e queremos começar a escutar nas próximas semanas. São dois olhares sobre a vida da Igreja em dois dos países que o Papa visitou, mas que são também dois olhares sobre a vida da Igreja aqui em Portugal. Mas porque falamos em viagens do Santo Padre, é preciso lembrar que o Papa Francisco vai visitar agora o Luxemburgo, já daqui a dias. Isto a caminho da Bélgica. E o Luxemburgo é um país importante também porque por lá radica, Catarina, uma importante comunidade portuguesa. É verdade, Paulo. De facto, o Luxemburgo tem quase metade da sua população é estrangeira e grande parte dessa população é, de facto, portuguesa. Exatamente. A viagem, se não houver nenhum contratempo, está marcada já para o dia 26 de setembro. E mal foi anunciada, a comunidade cristã local ficou entusiasmada. O padre Rui Pedro, que é um missionário scalabriniano português, que está a viver no Luxemburgo, fala-nos disso. Mas antes de o escutarmos, é preciso perceber quais são hoje em dia os principais desafios e problemas que se colocam, Catarina, à Igreja neste país europeu. Bom, são vários os problemas, Paulo. Por um lado, há a secularização da sociedade, como acontece em vários países da Europa. As vocações são também cada vez menos, não é? E por outro lado, Paulo, constata-se que as comunidades cristãs mais vivas, mais ativas, são de facto as estrangeiras, não é? Pois. Portanto, estamos a falar não só de portugueses, mas também de italianos e de africanos. São eles que, nas suas línguas, nas suas tradições, nas suas culturas, nos seus hábitos, que vão mantendo de facto a Igreja viva neste país, o Luxemburgo. Muito bem, obrigado, Catarina. O padre Rui Pedro, já o disse, é um missionário scalabriniano e está há alguns anos no Luxemburgo. Ele é um dos rostos desta Igreja e de uma sociedade em que quase metade da população é de facto oriunda de outros países. O que o Luxemburgo e a Igreja espera desta visita curta, mas significativa do Santo Padre, visita que está agendada para o próximo dia 26 de setembro, é o que vamos escutar já de seguida. O que nós esperamos, como Igreja que somos ativa nesta diocese, é que o Papa venha incutir esperança. Esperança nesta Igreja do Norte da Europa, onde de facto a secularização é muito alta, o nível da secularização, onde há uma grande disserção da Igreja e onde neste momento as comunidades mais vivas são as comunidades da imigração, os portugueses, os italianos, os africanos, são comunidades vivas que a diocese tem sabido acolher.
que ele venha incutir esperança nesta igreja luxemburguesa, que também se encontra numa grande reestruturação administrativa e financeira, porque recentemente houve a separação Igreja-Estado e a Igreja está num contexto novo, onde de facto desde alguns anos está a adaptar-se à laicidade e a adaptar-se também a outro modo de seguir as migrações. Esperamos que ele venha incutir também na vida consagrada profetismo. As congregações religiosas aqui presentes, não são muitas, mas também atravessam um momento de grande crise, não há vocações e, portanto, há congregações com grandes estruturas, instituições, mas falta vida, falta dinamismo. Na verdade, na vida consagrada no Luxemburgo, eu e outros, de facto, somos estrangeiros, o rosto mais jovem da vida consagrada no Luxemburgo. E, por fim, penso que seria bom, nesta juventude que participou, no encontro da GMG em Lisboa, onde também a nossa comunidade portuguesa foi acompanhada pelo Padre Marcos, em Lisboa, que estes jovens possam, da parte do Papa, ter um novo elan, portanto, que a participação em Lisboa e agora esta vida do Papa possa encorajá-los a participarem, de facto, fortemente na vida desta Igreja, estes jovens que são de várias culturas, de várias também comunidades, juntos dar um novo elan, de facto, de ousadia da evangelização a estas comunidades. E com estas palavras do Padre Rui Pedro, um missionário português scalabriniano no Luxemburgo, isto a propósito da visita do Santo Padre a este país, visita agendada para o próximo dia 26 de setembro, chegamos praticamente ao fim do programa de hoje. E digo praticamente porque temos ainda uma nota final para lembrar, é que é já no dia 18 de outubro, falta já, portanto, menos de um mês, que a Fundação AIS vai voltar a promover a iniciativa 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz. E vamos voltar a ter, Catarina, Fátima, ou seja, o altar do mundo, como, digamos assim, o ponto-chave desta grande iniciativa internacional da Fundação AIS. Exatamente, Paulo. Portanto, vai ser então no próximo dia 18 de outubro, que este ano será uma sexta-feira, calha uma sexta-feira, e que vamos ter então mais uma edição de 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz. É uma iniciativa internacional, não é? Que é dinamizada por todos os secretariados da AIS espalhados pelo mundo e tem, de facto, como objetivo juntar as crianças, mas não só, mas também as suas famílias, as paróquias, os grupos de oração, portanto, todos os movimentos que existem, todos eles com este objetivo de rezarmos juntos pela paz. Muito bem, nós vamos falar disto, obviamente, por aqui ao longo das próximas semanas, mas podemos desde já garantir que o cardeal António Marto vai presidir mais uma vez a oração do terço na Capelinha das Aparições. Exatamente, Paulo. Portanto, o Dom António Marto aceitou uma vez mais presidir a esta oração do terço, o que nos deixa de facto muito felizes. Com este gesto, de facto, ele também dá mais valor ou mais importância, acaba por trazer mais atenção para esta iniciativa da Fundação AIS, que faz questão de lembrar, Paulo, que no ano passado, pela primeira vez, conseguimos de facto ultrapassar 1 milhão de pessoas que no dia 18 de outubro rezaram, em todo o mundo rezaram o terço pela paz no mundo, e aqui em Portugal, Paulo, foram mais de 24 mil pessoas que nesse dia se juntaram e rezaram pela paz. Este ano o grande desafio, e é isto que eu deixo agora aqui aos nossos telespectadores, o grande desafio é conseguirmos ainda aumentar mais o número de pessoas, quer em Portugal, quer no mundo, e por isso espero que cada um dos que está a ver neste momento nos ajude a divulgar, junto do pároco, junto do colégio, do filho, do grupo de oração, todos juntos para sermos mais, de facto, a rezar por esta intenção tão necessária neste momento, que é rezarmos pela paz no mundo. Muito bem. Obrigado, Catarina. Fica aqui este desafio na página da Fundação AIS na internet, em fundação-ais.pt. Tem toda a informação sobre o evento, como participar, o material de apoio, está lá tudo. Já sabe, dia 18 de outubro, queremos pôr Portugal a rezar o terço pela paz com as nossas crianças. Em todas as partes do mundo, nós, crianças, estamos unidas por um desejo comum. Cada uma de nós quer sentir-se amada, como irmãos e irmãs, parte de uma grande família. Queremos o fim das guerras e lutas em todo o mundo. Mãe Maria, queremos pedir-te a paz. Vamos rezar pela paz. No dia 18 de outubro, milhares de crianças em todo o mundo unir-se-ão rezando o terço pela paz.
Participe nesta campanha mundial de oração da Fundação Pontifícia AIS. 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz e pela unidade. Para mais informações e material para descarregar, visite o nosso site fundacao-ais.pt. Vamos rezar todos juntos. Queremos a paz. E assim, com este desafio para se rezar pela paz com as crianças, um desafio, volto a dizer, agendado para o dia 18 de outubro, chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Eu lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Despeço com amizade. Até para a semana, se Deus quiser.